fantástico. O rei é o rei, né, cara? O cara tem mesmo, ele tem uma aura Titãs diferente. é uma das minhas paixões. E falando do Titãs, bom, na época, rock nacional bombando, tem muito ego, né, cara? A gente sabe esse meio televisivo, o meio do rock tem muito ego. Isso chegou a dar algum problema lá? Questão de ego, relacionamento? Um artista que chega, não, eu não me apresento antes dele, ele que faz primeiro, eu fecho, coisas desse tipo. Você chegou a viver muito? Também, né? Era difícil controlar isso? Então, não tinha, porque era o VMB e o VMB era ensaiado, né? O VMB era ensaiado, marcado. Então, assim, eu lembro da Marisa Monte chegando 2 horas da tarde e indo ensaiar às 11 horas da noite. Só pra te dar o valor da MTV. Caraca, velho. Eu lembro, eu e o Clodovil chegamos 2 horas da tarde para fazer o ensaio. Eu fiz uma entrega de prêmio. Mas também, assim, foi uma entrega de prêmio pra... Arrebentar. Qual foi? É assim, se vamos fazer, vamos fazer. Eu e o Clodovil entrando no palco do VMB, que pra mim foi o melhor VMB da história da MTV. Foi o de maior audiência. Qual? Que a Luana Piovani apresentava e a Marisa Monte cantou o I Love You. Amor, E a Amor, Marília Amor. Gabriela beijou o Gianecchini. Caraca, isso deve no ter sido palco. 2001, 2002. Não foi por aí. 2001, não. Deve ter sido 2003, eu acho. Eu acho Por que aí. o diretor era o Rodrigo Carelli, que dirige A Fazenda. Tá. Ele dirigiu 2, ele trabalhou muitos anos na MTV. Ele dirigiu 2 VMBs. Pra mim, esse VMB foi o melhor. Em termos de fotografia, de grandeza. Era tudo muito grande. O palco era uma coisa absurda. Absurda. Era palco, assim, de festival. Não, era mega produção mesmo. Esse foi a maior produção, a maior mega. Tudo. Eu lembro que tinha a passarela, né? Tem uma passarela pra chegar até o palco. Ele tinha umas 4 passarelas, ele tinha assim, esse VMB ele tinha um público aqui no meio, tinha passarela aqui, e então assim, ficava o público aqui no meiozinho, o público aqui, ele tinha vários quadradinhos que ficava público e a gente andava ali do lado. Só não podia encontrar o João Gordo com o Chorão, né? Que tem uma história do documentário do Chorão. Então ele você comenta sabe lá, que eles ele com o João Gordo. falam isso, mas eu não me lembro disso. É, porque ele foi uma coisa que aconteceu ali, mas depois foram Depois pro se bastidores. acertaram também, É. depois. Ah, sim, depois passou. Mas Gente, ali... aí você falou de Chorão. O Chorão é... Toda vez me dá uma Ah, tristeza. eu vi que você colocou. Ele frequentou muito lá também, você, né? Ele frequentou, ele foi no programa de rádio, eles fizeram uma coisa que foi um presente pra mim e que foi pra eles. Eles tinham uma música que eles iam começar a trabalhar a música. E aí eles chegaram e aí eu virei e falei assim, eles levaram o instrumento que eles iam gravar um... Sabe, como que chama as chamadas de rádio? Vinhetas, chamadas de... Uma vinheta, eles iam fazer uma vinheta pra Mix. E aí eles levaram instrumento. E o programa era ao vivo, 8 horas da noite. O Segundas Intenções. Sim, era toda segunda-feira. E aí eles foram fazer o programa. E o Chorão, ele fazia comigo. Ele detestava da entrevista. E aí quando ele ia fazer, ele já perguntava se era comigo. Pra já não ter erro. Era uma coisa... Não, era uma coisa dele. Ele gostava muito de mim. Teu de ritmo identificação. agradava. Porque ele podia me esculhambar nessa coisa de ser gay. Tá. Ele podia me esculhambar. E não tinha o menor problema. Balança o galho que eu cato. Tá. Eu mandava ele calar a boca, como mandei nesse dia. E ficava tudo ali. Ele começou a falar de política e eles levaram instrumentos. E aí, eu virei e falei assim, eu perguntei, eu tinha liberdade total. E aí eu virei e falei, escuta, mas cadê os instrumentos que eu vi vocês lá fora? Ah, não, é porque a gente veio fazer uma vinheta e a gente vai fazer o programa. Eu falei, mas escuta, vai ser uma... vão fazer o meu programa bem pobrinho. Eu usava esse termo. Vai ser bem pobrinho, eu não mereço instrumento, não vai ter show. Vai ser batendo palminha? Vai dublar. Eu falei, gente, artista que dubla bem anos 80, vai subir no palco e Menudo. dublar. Aí o Chorão olhou pra minha cara e falou assim, ô viado abusado. Aí eu falei, vamos cantar. Eu falei, escuta, não mereço, não Boa. mereço. Vamos lá. Isso antes de começar o programa, eles foram lá buscar os instrumentos. Olha isso. O Chorão falou, tá afinado, tá não sei o quê. Como que era o outro que... O Champignon? Champignon. Tinha o Marcão. Champignon. Gente, que cara incrível. Que músico incrível. Tremendo baixinho. Eles entraram no programa, todos eles. Cara, a hora que eu chamei, entrou os caras tocando ao vivo. Nossa. Eles saíram. Que barato, hein? Eles saíram, foram lá, eles mesmos na rádio, mixaram a música junto com o Deep Leak.
Fizeram Grande diferença. fizeram corte que tinha que cortar, sei lá, se fizeram algum corte. Atualizaram alguma coisinha. Naquela noite mesmo a música virou a música de trabalho, que é uma daquelas românticas que eu não lembro qual que é. Você lembra o que pode ter sido em 2003? Só os loucos sabem. Não, o Sol, alguma coisa do Sol. Livre pra poder sorrir. Lugar ao Sol. Lugar ao Sol. Que é. Livre pra poder Buscar o seu lugar ao sol. Não é essa, não. Essa tinha sido antes. Era uma que falava de sol. Uma romântica. Cara, agora eu não lembro. Deixa, eu tenho uma memória péssima pra isso. Tivesse Mas eu me passado lembro, Google, né? tem Alguém umas, que tá vendo ali. tem umas versões exclusivas da mix do Charlie Brown.